Elevado, eu vou fazer um exercício aqui, talvez vou jogar a bola para você, não na intenção de encerrar o assunto, porque a gente ficaria aqui dias, talvez, discutindo, mas é só para a gente dar uma amarração aqui. Pelo que a gente está percebendo aqui, o movimento juvenil, as atividades juvenis dentro do kardecismo, elas estão cada vez mais fracas, cada vez menos intensas. E sim, você já citou isso, que é um trabalho voluntário, e que muitas vezes, justamente por ser voluntário, ele não é profissional, ele não é dirigido, ele não tem método, ele não tem meta, não tem objetivo, né? E isso acaba por comprometer o resultado final. Mas você não acha que a grande vantagem que essas atividades juvenis têm é justamente de oferecer a motivação, esse gás que o Alexandre citou, para o jovem espírita se integrar completamente à doutrina e seguir seu caminho sozinho? Não seria papel do dirigente espírita justamente estimular essas atividades juvenis para criar ali um corpo de pessoas dispostas, com tempo, com novas ideias, etc. e tal, para manter a qualidade e a quantidade de casas espíritas, de movimento espírita e de atividades voltadas ao kardecismo que temos no país. Concordo plenamente com o que você falou aí agora e digo mais. Quando eu comecei a frequentar a Mocidade Espírita, foi no final dos anos 70, 78, 79. Então, para motivar a gente, o dirigente chegava lá e dava um monte de livro. Ó, lê esse livro, depois a gente conversa. Tá? Ok. Hoje, se for fazer isso, o jovem vai olhar para você, vai olhar para o livro e falar, cara, desculpa, né? Tchau, um abraço. O que é isso? É a adaptação de você fornecer para o jovem o conhecimento da doutrina espírita. Não sei se foi o José ou o Alexandre que comentou agora há pouco aí, que hoje as casas espíritas elas ficaram um pouco distantes do jovem, até porque a linguagem de colocar para o jovem a doutrina espírita está muito distante, né? Eu conheço, olha, modéstia à parte, a gente conhece muita casa espírita, né? No ABC todinho, a gente milita, está sempre aí, recebo convites de palestras, a gente tem uma afinidade muito grande. Ao contrário, inclusive, de muitos companheiros meus da época da mocidade, eu continuei. Né? Eu continuei, da mocidade eu migrei para a casa espírita. É verdade que eu tive que mudar de casa espírita, né? Mudei, e aí continuei no movimento espírita, continuei no movimento jovem, continuei atuando, e assim, toda a minha vida toda até os dias de hoje, né? Então, a linguagem, para a gente traduzir a doutrina espírita para o jovem hoje, ela é diferente. Ela tem que ser diferente. Você tem que chegar no jovem. Não é dizendo, ó, leia essa obra, leia isso, ou então você tem que participar do curso que a casa está dando para entender a doutrina espírita. É diferente. O jovem está ali buscando a informação e a doutrina espírita ela é fantástica para o despertar. Tudo que a gente queira falar sobre a temática da doutrina espírita, o que ela representa ou mudou as nossas vidas, nós falamos um pouquinho aqui hoje. Mas e o jovem que está chegando na casa espírita hoje? Como é que eu passo essa informação para ele? Como é que eu chego nesse jovem? Então tem que ter toda uma adaptação. Eu acho que isso é um dos pontos hoje que a gente está falhando nas casas espíritas. Falta essa adaptação de levar essa linguagem, levar esse conhecimento da doutrina para que o jovem possa se aproximar. Eu ouço ainda muitos dirigentes daquela época, dos dias de hoje, dizer assim, o jovem vem, ele fica, chega um ponto, ele vai embora, ele não se aprofunda, ele não fica na casa espírita. Pois é, são duas vertentes aí, uma vertente é aquela que nós até exploramos há um pouquinho atrás aí, que o jovem tem que fazer faculdade e tal, e os dias de hoje eu acho que eles estão assim... Hoje é assim, gente? Eu trabalho no mercado de treinamentos, desenvolvimento, treinamento financeiro, educação financeira, etc, etc, etc. Eu tenho uma empresa de treinamentos faz 22 anos.
Então, o que acontece hoje? Quando você pega alguém, ou quando a empresa quer alguém, ela quer alguém que fale inglês, francês, espanhol, português, de 3 pulinhos, conheça matemática, educação financeira e a profissão que vai exercer. Então, o jovem hoje está muito consumido na sua formação universitária, né? O que muitas vezes impede até, né, dele ter uma participação ou ter o interesse de participar. Que aí entra o dirigente espírita formulando condições para que possa trazer esse jovem em horários diferentes, em dias diferentes, em condições diferentes, abordando os temas da doutrina que possam causar interesse para que ele, inclusive, possa absorver e mudar. Não é? Então, eu vejo que tudo faz parte de um contexto de linguagem, de aproximação, de movimentação, que a doutrina ela não mudou, ela é a mesma, mas a forma da gente explicar a doutrina, a forma da gente conduzir a doutrina, os estudos doutrinários, eles estão em tempos diferentes hoje. Não é? Não quero dizer aqui com relação à disciplina, à profundidade, nada disso. Quero dizer a forma de transmitir essa doutrina, principalmente para os jovens de hoje. É bem verdade que os jovens de hoje são um pouco diferentes da nossa época. A gente tinha uma iniciativa, não que o jovem de hoje não tenha iniciativa, mas são tempos diferentes, são momentos diferentes. Eu não gosto nem de julgar isso, nem de fazer correlações. Mas eu digo assim, a linguagem, se ela não for diferente para os dias de hoje, como é que o jovem vai absorver essa linguagem? Né? Como é que ele vai aprimorar ou criar o interesse em estudar e aprofundar? E vou dizer mais uma coisa para vocês. Até pouco tempo atrás, ainda em Mocidade Espírita, eu tenho muito contato com jovens e com dirigentes de Mocidade Espírita. A gente está sempre falando, sempre me chamam para fazer palestra, eu vou lá. Eu vejo que aqueles que têm sucesso são esses que traduzem ou que colocam, né, uma porta de entrada numa linguagem dos tempos de hoje para o jovem. Aí o jovem chega, absorve aquilo e começa a estudar a doutrina espírita. E com uma vontade, com uma sede, ele detona o Google atrás de informação. E quando chega o dia da Mocidade Espírita, cara, ele vem com 200 perguntas, né? A última mocidade que eu tive oportunidade de estar trabalhando assim, né? Até porque por questões profissionais hoje eu não tenho mais condições de ir, né? Mas era de sábado de manhã lá no Joana de Anjos. Nossa, os jovens chegavam de manhã lá, era meia hora antes, a gente ficava debatendo temas lá, tal. Quer dizer, altamente produtivo, com uma busca de informações gigante em torno da doutrina espírita. E isso é importante, porque é o que vai fazer sentido na vida dele. E a gente não precisa nem dizer que essa doutrina ela faz sentido na vida da gente. Não é verdade? Ela traz informações, traz mudanças de comportamento e visão de mundo que muitas outras não conseguem trazer, né? Uma visão de vida, inclusive. Mas a linguagem, a forma de aproximação, ela é fundamental. Senão a gente vê o que a gente está vendo hoje, né? É um êxodo gigante, né? É poucas casas que conseguem realmente levar o jovem, né? Ou o jovem volta depois, lá na frente, né? Muitos dos meus amigos de Mocidade Espírita, que a gente conversa até hoje, ficaram fora de Mocidade, de casas espíritas assim, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Meus irmãos, eu tive que mudar, sair da casa que eu estava e fui para outra casa, para poder atuar com aqueles conceitos, com essas dinâmicas, com essas vontades, com essas iniciativas que a gente tinha na mocidade. Porque a casa que eu estava não me deixava fazer nada. Era ajudar ali na fila do passe, entregar a fichinha e coisa do tal, né? E não, a gente já estava ali com uma outra perspectiva, né? E aí me tornei dirigente, depois fui dirigir a USE também, né? E outros órgãos da USE em São Paulo, a USE aqui de Santo André. Infelizmente, eu tive que sair um pouquinho antes, porque na época eu fiquei viúvo, né? Com duas crianças, né? Uma de quase 3 anos, uma de quase 6 para 7 anos, né? Então aí teve que romper um pouquinho, aí eu tive que ficar afastado do movimento espírita um período, né? Aí as questões profissionais também pegaram. Mas a linguagem, a doutrina espírita é maravilhosa, mas a forma da gente colocar essa linguagem, a forma da gente chegar com a doutrina para o jovem, principalmente, que é o que nós estamos falando aqui hoje em foco, né? Eu digo que para a criança também é a mesma coisa, né? Tem casas espíritas que usam livros de evangelização de 30 anos atrás, 40 anos atrás. Pô, a linguagem mudou, é outra. Né? Então, isso é fundamental, senão não tem como, né? Você não consegue ter empatia, né? Você vai falar e não vai entrar, não vai penetrar, não tem Não empatia. adere, né? Não adere, não tem adesão.
Ale, você queria falar? Só que eu vou fazer uma competição aqui com o Levado. Eu acho que eu vou me estrepar. Que é Mas isso? Vai perder, Alexandre, você vai perder. eu também acho. Qual que foi o recorde da Umesa de participante dos Ah, seus tempos? vamos lá. Em média, quando eu entrei na Umesa, nossa média era 45, 47. Mas nós chegamos a bater 87 jovens. Perdemos. 87. Nós Cara, batemos era uma coisa assim que 74. até a gente que era dirigente chegava assim e falava assim, não é possível. O que a gente começou a fazer na minha época? O que a gente começou a fazer? Algum de vocês já falou isso aqui hoje. A gente começou a ajudar outras mocidades. A Almesa sempre teve essa missão, cara, de ajudar, de montar a mocidade. Eu me lembro que a gente começou a ir para Mauá, Ribeirão Pires, Suzano. A gente ia lá ajudar a montar a mocidade. Chegava lá, tinha 2 jovens, 3 jovens. São Caetano do Sul, eu ajudei muito lá nas mocidades. Depois, teve outros colegas nossos que foram também participar lá, e depois São Bernardo. São Bernardo também tinha vários problemas, também tinha muito isso. A Almesa sempre teve esse cunho, né, de ajudar outras mocidades. Aliás, ela foi formada assim e ela teve essa sina, né, de ajudar outras mocidades. Só para falar uma coisa, assim, para a gente não ser injusto com o pessoal que está hoje no movimento espírita jovem, né? Porque tem, como o Levado falou, tem essa questão da linguagem, que a linguagem hoje é diferente, né? E eu tenho acompanhado alguns canais que vale a pena a gente falar aqui, porque são canais que realmente são interessantes para os jovens. Se você é jovem, está assistindo, olha, tem o Meninas Espíritas lá no YouTube. A menina é uma gracinha, ela faz meme o tempo inteiro, mas é muito divertido o canal dela. Tem o Spirit Talking, que é bem legal também, que é um programa de debate também voltado para jovens, e tem outros. Então, assim, é só fazendo esse paralelo, esses são os que eu conheço. Provavelmente tem outros. Se você conhecer, coloca aqui nos comentários, divulga seu canal, se você tem aí algum trabalho com o jovem, que é voltado para o jovem, para que as pessoas possam ter acesso, esse público mais jovem de hoje, tá bom? Ok. Se vocês me permitirem, o que a Cláudia está dizendo aí é fantástico. Se vocês entrarem e verem hoje os meios de comunicação aí para jovens com cunho doutrinário, é fantástico. Tem coisa muito legal, muito legal, muito legal. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. A gente está muito feliz com esse tema, porque vocês devem ter percebido que ele é bastante quente, bastante latente nas nossas vidas, está na nossa história, está no nosso DNA. Mas, já agradecendo ao Levado pela sua participação e disponibilização por estar aqui, eu vou passar para todo mundo, mas eu gostaria de começar com você, Levado. Qual é o seu recado final? O que você gostaria de deixar de mensagem para quem está assistindo a gente? E começa o encerramento para a gente, por favor. Olha, uma das coisas que eu aprendi na Mocidade Espírita é que nós somos incansáveis. A gente não desiste nunca, a gente não para nunca. E eu estou nesse espírito até hoje. Então, a gente não pode parar. Existem falhas? Existem. Existem problemas com as casas espíritas, como em qualquer outra doutrina? Existe. Mas a gente não pode desistir, né? Vamos tirar o D e colocar o R. Vamos resistir, vamos mudar, vamos buscar caminhos, vamos mudar formas de estudar a doutrina espírita em todos os campos. Se hoje a linguagem é outra, vamos usar essa linguagem. Mas a gente não pode parar nunca com esses propósitos que a gente aprendeu lá atrás, não é? Muitas casas espíritas hoje elas precisam de dirigentes, como todos nós aqui, né, com as experiências que nós temos, e a gente não pode se furtar a ajudar, auxiliar, levar o nosso conhecimento, buscar caminhos, né, hoje através da mídia, da internet, muitos trabalhos que a gente faz aí, né, no Google Meet, Zoom e tudo mais, né? Então, nós temos que inovar, criar, ter uma criatividade diferente, porque a doutrina não para, né? O conhecimento não para, o desenvolvimento não para. Os jovens que estão aí, se a gente conseguir levar para eles, através do nosso conhecimento, com a nossa linguagem, toda essa experiência, os conhecimentos que a gente adquiriu na nossa época,
eles vão poder ter as mesmas sensações que nós tivemos, as mesmas energias que nós tivemos e temos, e as mesmas felicidades que nós tivemos e podemos compartilhar hoje com os nossos corações, com os nossos pensamentos, e que é muito profundo, né? Então, eu acho que tudo isso que a gente viveu no período de mocidade é algo que tem que estar sendo vivido no nosso coração sempre. Eu gosto sempre de estar disponível para esse tipo de atividade e essas vivências, essas experiências, sempre a gente poder repassar adiante, à frente, né? E trocar informações. Porque tudo continua, a gente tem que continuar estudando, continuar trabalhando. A doutrina é uma doutrina que nos movimenta para frente, para irmos para frente, que nos impulsiona a cada dia. E o estudo é fundamental. Quando a gente para de estudar a doutrina espírita, falta alguma coisa. Não é verdade? Então, com linguagens novas, com novas adaptações, vamos trabalhar pelos jovens nas casas espíritas em quaisquer condições, vamos criar oportunidades, vamos buscar caminhos, vamos buscar novos métodos, metodologias, e de uma forma que a gente possa trazer esse jovem para que ele possa vivenciar um pouco daquilo que nós vivenciamos. Né? Essa acho que é uma mensagem que eu gosto de passar sempre quando a gente trabalha com quando a gente fala sobre o trabalho de mocidade espírita, né? E formar gente. Tem muita gente que a gente precisa dar essas percepções para que eles possam também desenvolver os trabalhos junto conosco aí nas casas espíritas. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez, Levado, por estar aqui conosco. Ale? Eu havia me esquecido como é apaixonante conversar com o seu Eduardo Levado. Nossa, assim, estou regredindo aqui 15, 20 anos atrás das conversas que tinha, só para a gente pontuar, né? Eu acho que todo mundo que estava na época da UMES aí passou por aqueles probleminhas que tivemos lá. O Levado foi um dos nossos salvadores. Nós tivemos três figuras importantes. Uma foi, com certeza, o Levado, o seu Geraldo, que não está mais com a gente, Geraldo Falcone, e o seu Tibério também, lá do nosso lar. Né? Foram essas três pessoas que evitaram com que a gente debandasse do espiritismo naquela época lá do rompimento que nós tivemos com a casa espírita que a gente frequentava. Muito obrigado, Eduardo, pela sua participação. De novo, me enche de orgulho, de nostalgia, de sentimentos bons falar com você. E eu acho que eu corroboro totalmente as suas palavras. Eu acho que a gente adquiriu, por conta de ter participado do movimento, por conta de ter participado desses encontros de jovens, né? Você falou que foram 9 seus, o meu, eu estou tentando me recordar aqui, se eu não me engano, foram 7 Comelespes, 1 Congesp, e aí Comecap, eu acho que 3 ou 4, no Comevalp nós participamos, eu, o Sidney e o Fábio. Teve encontro lá em Arthur Alvim, que nós fomos, eu nem me lembro o nome, nós participamos de prévia de Congesp, foram anos intensos e de muito aprendizado, e foram aprendizados que moldou a forma que nós somos hoje. Não somos perfeitos, estamos longe disso, mas com certeza toda essa experiência que a gente passou fez a gente ser pessoas melhores. As melhores do mundo, mas melhores do que a gente poderia ter sido. Né? Então, acho que o recado fica aí. A gente tem que se esforçar, a gente tem que doar, porque isso foi algo que a gente passou, mas a gente recebeu muito. Né? Muita experiência, muito conhecimento, e é nossa responsabilidade, sim, fazer com que que outros jovens tenham a mesma oportunidade que nós tivemos de estar hoje aqui, daqui a alguns anos, eles terem essa mesma oportunidade de estar conversando com pessoas que foram importantes, não só na nossa vida, mas na nossa vida como pessoa, né, mesmo, na construção da nossa pessoa, do nosso caráter, ter essa oportunidade de ter esse momento maravilhoso que nós estamos tendo hoje. É isso aí. Bom, vou só chovendo uma olhada. É uma honra, Levado, ter você com a gente aqui. Se nós estamos com esse canal, com certeza você é o pai. O Alexandre teve a ideia, eu já falei isso em público uma vez, aqui no canal mesmo,
mas assim, a semente com certeza é sua, né? Toda a sua colaboração com a gente, o Alexandre já falou. E se eu pudesse fazer um único pedido aqui, é que a gente congelasse o tempo, a gente pudesse ficar aqui 5, 10 horas conversando, mas não dá, infelizmente, foram bons momentos. E então eu só vou fazer uma coisa, eu vou até fazer um negócio diferente hoje. Se tem algum jovem nos assistindo, se você não quiser deixar o like, não deixe o like, mas faça uma Comelesp, por favor. Cláudia, vai lá, faça as suas considerações. Bom, eu quero agradecer o Levado, é uma honra, né? Eu tenho sempre muito boas recordações, a gente sempre teve um carinho enorme por você, né? Assim, embora talvez não pareça, mas a gente falava muito, a gente sempre que pensava em alguém, você era referência, né? Então, assim, para nós foi sempre muito legal e eu só posso dizer assim, gente, que eu estou muito feliz de estar nesse momento aqui fazendo isso com vocês, sabe? Para mim está sendo muito importante, porque eu sentia muita falta disso, a gente ainda não, por conta da vida atribulada e das coisas que a gente, né, das condições, a gente não conseguia fazer isso. A gente sempre continuou espírita, quer dizer, o espiritismo está aqui, né? Nós temos 3 filhos, os nossos filhos não frequentam mocidade, mas a gente tem um estudo, eles têm conhecimento da doutrina, a gente discute, a gente conversa. Mas, assim, eu senti a falta desse momento, eu senti a falta de vocês, eu senti a falta de estar aqui e mostrar um pouquinho de como isso pode ser gostoso, como isso pode ser prazeroso e como a gente aprende junto e torna a vida da gente e dos outros muito melhores, né? Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, da gente ter esse grupo e da gente estar discutindo tantas coisas, como eu estou crescendo mais e mais, né? A gente não para nunca, graças a Deus, é a lei do progresso, como diz o Levado, né? Para frente que se anda. Mas o quanto para mim está sendo valoroso esse momento da gente estar aqui junto discutindo. Então eu só tenho a agradecer ao Levado pela participação e a vocês por a gente estar vivendo isso agora. Carla, it's your time. Então, eu me sinto exploradora desse grupo. Só isso que eu tenho que falar. Eu, de minha parte, eu deixo meu agradecimento, minha gratidão por ter amigos. Às vezes a gente tem dúvidas sobre do que a gente é capaz. Obrigado, Levado. Posso falar uma coisa? Dá tempo ainda? Dá tempo ainda? Ah, dá sim. Claro. Manda. Então, eu vou falar para todos vocês. Aquela Comelesp de 94, eu estive antes, estive durante e estive depois com vocês. Eu sabia que vocês iriam conseguir. Eu tinha certeza. Porque a união de vocês naquele grupo era uma coisa assim que não tinha como, não tinha interferência, não tinha nenhum outro fator que não permitisse que acontecesse o que aconteceu. Né? A união de vocês ali foi uma coisa espetacular. E eu me coloco à disposição de vocês porque vocês precisarem. Né? Não somos nada nessa vida, nós estamos aqui para ajudar ao outro, né? Como a doutrina nos ensina. Né? Isso é o que é o mais importante. E essa energia que nós estamos sentindo aqui uns com os outros hoje não tem preço. Não é verdade? Eu estou no momento da vida agora que a gente tem que sentir as coisas como elas têm que ser, valorizar quem está com a gente, valorizar o próximo, valorizar as pessoas, valorizar o mundo que nós estamos vivendo. Está aí a pandemia nos mostrando, né, uma outra forma de viver e acordar para uma vida diferente. Né? Um beijo no coração de vocês, amo todos vocês. Quando vocês precisarem de mim, estou aqui à disposição, é só me chamar. Tá bom? Obrigado. Cris, vai lá.
É engraçado que eu comecei a me emocionar aqui há uns minutos atrás. E aí eu achei que era a chorona só do negócio, né? Que eu achava que não tinha motivo. E é tão engraçado porque eu não participei disso com vocês, mas eu tô sentindo a mesma emoção de como se eu tivesse participado, porque realmente é muito forte. E, e é o que a Cláudia disse. Tá sendo muito importante isso para a minha vida, especialmente no momento que estamos, né? Participar disso, né? E assim, eu não te conheço, Levado, mas assim, o pouco que foi muito para mim do que eu te ouvi hoje me tocou muito, muito mesmo. Foi muito especial a sua participação aqui com a gente hoje. E ainda eu quero ter a oportunidade de te ouvir também, porque eu sei que você faz as palestras, tem a casa espírita que você atua, e toda essa nossa conversa sobre os jovens, eu também quero dizer para os jovens que estão nos ouvindo, né, que se vocês estão com um pouco da emoção que nós estamos vivendo, ou a motivação que eu me sinto hoje de vontade de atuar para poder fazer com que esses jovens permaneçam ou atuem como a gente já atuou lá atrás, o mínimo que faça com essa nova linguagem, enfim, que faça, né? Que faça, porque isso vai ter valor na tua vida lá na frente, como tem na nossa hoje. Então, isso vai fazer diferença na sua vida. Então, faça. Se você é um dirigente de uma casa espírita, não deixa isso morrer, isso acabar dentro da sua casa espírita. E se você é jovem, se você participa de uma casa espírita, faça com que isso aconteça dentro da sua casa espírita, né? Porque isso vai fazer diferença na sua vida. Obrigada, Levado. Eu que agradeço.